Amém? Então, o que veremos hoje é um compilado de uma matéria de um pastor chamado Luciano Teixeira, que achei muito interessante compartilhar com vocês. É muito paralelo, parecido com muita coisa que já aprendemos aqui na igreja, nos Tadéis, com o pastor Michel, outros pastores que estiveram ministrando aqui ao longo desses anos. E o tema é verdades sobre liderar Life Group que nem sempre te contam. 7 verdades sobre liderar Life Group que nem sempre te contam. Porque muitas vezes a gente olha de uma forma inocente, glamourizando liderança. E glória a Deus, é um privilégio muito grande, meus queridos. Eu sou grato a Deus todos os dias, desde que Ele me deu o privilégio de poder discipular alguém. Quanto mais liderar. Então é um privilégio muito grande, porém, um privilégio que é totalmente carregado em sua mesma proporção ou até maior de uma responsabilidade. E muitas vezes a gente glamouriza liderar a ponto de achar que, não, eu quero ser líder porque líder tem privilégios, eu quero ser líder porque eu quero ser honrado, eu quero ser líder porque eu quero ter benefícios, eu quero ser líder porque eu quero ter passagem livre. Alguém conta para eles? E queridos, sim, é muita honra, sim, é muito bom ser líder. Mas o líder, ele foi chamado para servir. O líder foi chamado para ser o exemplo, para influenciar, para ser o primeiro. Então, quando nós começamos a entender um pouco mais a fundo sobre o que é ser líderes, entendemos as verdades, nós deixamos de romancear a liderança e passamos a desejar a liderança, porque é algo excelente. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Então não fala aquele que almeja o episcopado, almeja algo romântico. Não, é excelente por quê? Porque tem responsabilidades, tem privilégio também, tem deveres, a gente acaba comprometendo parte da nossa agenda por um propósito muito maior, muito nobre, muito digno. Então não é de forma alguma querendo assustar. Na verdade, essas verdades, que não são todas, mas são partes de muitas verdades, elas vêm para que a gente possa pavimentar essa estrada, essa rua, nessa avenida, até a gente chegar a ser líder. Então não vem com o intuito de entristecer ou desmotivar você, pelo contrário, vem com o intuito de você estabelecer o seu desejo de liderar sobre os fundamentos corretos, sem ficar romanceando demais, glamourizando demais, mas entendendo que nós estamos aqui para servir um propósito muito maior do que a nossa vida. E eu sei que Deus tem algo para fazer em você. Então a primeira verdade é: líderes não nascem prontos. E como a gente gostaria de que nascessem, né? Quem foi para o encontro sabe, não estou falando apenas desse, qualquer encontro sabe, no domingo, através de um teatro bem simples, que líderes não nascem prontos. Envia, Senhor. Alguém bem resolvido, firme. Então, Deus vai enviar sim, Ele vai atender o nosso pedido sim. Só que Ele vai atender o nosso pedido não na sua totalidade, porque você que já é líder, você veio pronto? Deixa eu abaixar minha mão, porque nem eu vim. Você já veio no grau para se tornar um líder? E por que nós muitas vezes pedimos algo que nem nós fomos? Muitas vezes, Senhor, eu quero alguém assim, 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 assado. Eu falei, filho, você ainda está se tornando assim, mas você não chegou, por que você está pedindo alguém assim? Liderança leva tempo, exige preparo e muita dependência de Deus. O que nós estamos fazendo aqui não é construindo o império humano, mas é expandindo o reino de Deus. Então, se é expandindo o reino de Deus, e Ele é o rei desse reino, então nós precisamos da ajuda dEle para fazer isso. Ponto final. Não precisa nem de ser muito inteligente para a gente descobrir essa temática. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não vou cantar Kamikan aqui, fica tranquilo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Parafraseando com o nosso contexto aqui, para que
o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para se tornar um líder de life group. Aleluia. Então, nós usamos a principal matéria-prima de Deus para formar, para gerar homens de Deus, que é a palavra. Toda a escritura é inspirada para ensino. Você aprendeu tudo num dia? Então leva tempo. Repreensão, nem sempre seremos repreendidos, mas quando necessário, precisamos ser e também repreender. Para correção, para educação na justiça. Então, para que o resultado disso seja que o servo de Deus seja perfeito. E eu não estou falando de perfeição, de ausência de pecados, mas estou falando de um servo irrepreensível. Lembra que Paulo fala a Timóteo que o obreiro seja irrepreensível e perfeitamente habilitado, ou seja, somente depois de um curso que você faz lá na autoescola que você se torna habilitado para poder dirigir. Amém, igreja? Amém, amém, aleluia. Até os irmãos, fala Jesus. Eita glória, revela o profundo e o escondido. Muitas vezes nos impressionamos com habilidades, com talentos e até uma predisposição dos irmãos. E glória a Deus por isso, só que às vezes de uma forma equivocada achamos que já estão prontos para assumir a liderança por causa desse talento, por causa dessa predisposição, porque ele fala bem, porque ele é um bom articulador, porque ele é um bom relações públicas, e achamos, eis a resposta da minha oração. Cara, e é muito equivocado a gente pegar uma pessoa assim. Não estou falando para desprezar por causa das suas habilidades. Não estou falando de desprezar as pessoas. Nós não podemos desprezar os processos. Amém? Então, muitas vezes a gente acha que eles já estão prontos. Nossa, Deus foi tão bom, mas tão bom que nem precisou esculpir, ele já vem pronto. Assinado Satambira. Mas a verdade líderes precisam ser gerados, pois somente através do fator geracional que o DNA é transferido. Muitas vezes a pessoa vem top das galáxias. A gente usa muitas vezes, né, esse adjetivo para as pessoas. E ele vem, já liderou na outra igreja, a igreja era até maior do que a nossa, só que era maior do que a nossa, tinha mais pessoas, às vezes até liderou mais pessoas do que a gente estava liderando, mas o fator geracional é que garante que o DNA seja transferido. O pastor Michel sempre nos alertava para a gente não se impressionar com os tops. Pastor, acho que esse cara, ele chegou semana passada na igreja, mas já dá para colocar ele como líder, pelo menos líder em treinamento, para que daqui um mês, né, no máximo 2, já multiplicar a célula na mão dele, porque ele é top. Ele é top demais. E pense na galera que a gente se frustra aos tops. E a culpa não é deles, porque eles não estão com a camiseta estampada, gera expectativa em mim. Não. A responsabilidade, né, não culpa, mas a responsabilidade é nossa de gerar expectativa, né, abortando processos. Então, a gente sempre aprendeu, não podemos nos impressionar com os tops, mas também não despreze os despreparados. Não fique caçando os tops, desprezando os despreparados. Não, querido. Fica tranquilo, porque com a ajuda de Deus e do seu líder fica menos difícil acertar o alvo. Fica bem menos difícil. Lembre que Deus ama usar os improváveis. Nós não. Deus ama. Deus ama olhar assim, cara, não tem possibilidade nenhuma desse cara livrar Israel. É ele que eu vou escolher. Só que quando chega para nós, não tem possibilidade nenhuma desse cara se tornar o líder. Então é ele que eu não vou escolher. Por quê? Porque os improváveis não estão prontos, não se parecem. Ele não se parece com um líder, ele não se parece com alguém que vai caminhar ao lado, não se parece com alguém que vai corresponder. Mas ele está ali. Eu creio que todos são passíveis de investimento. Você investe em todos de uma forma genérica, mas investe mais pesados naqueles que correspondem. Mas você só vai saber se aquele improvável vai corresponder se você investir. Ele jamais vai corresponder ao investimento que não existe. Então, queridos,
lembre sempre, Deus ama usar os improváveis. E os improváveis não são, não se parecem, não têm, não correspondem, não podem, até que você decida gastar tempo em gestacioná-lo para uma liderança. Aí você pode se surpreender muito. Eu posso falar disso com muita propriedade, porque eu era, sou e serei ainda improvável sempre para o next level, né? Sempre para o próximo nível que Deus deseja me levar. Eu sou improvável, sempre fui, não tenho problema quanto a isso. Na verdade, essa lista parece que é o meu check-up da minha vida de liderança. Vamos lá, então, o primeiro é que líderes não nascem prontos, então eles precisam ser gerados, formados, esculpidos. A segunda, você vai duvidar de si mesmo. Parece o meu TSD. Haverá momentos em que você vai se perguntar, será que eu sou capaz? Só eu me perguntei? Alguém já se perguntou isso? Pouca gente até, vocês são muito fera, vocês são crentes demais. Em Juízes, nós vamos acompanhar a história de Gideão. Eu gosto muito dessa história, já usei ela como pano de fundo para uma pregação. A gente não vai ler o capítulo todo, mas a gente sabe que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, porque os midianitas, os irmãos da Mídia, né, vinham e roubavam a lavoura, o povo ficou com fome, o povo ficou fraco e ficou pobre. Mas Gideão não se dava por vencido, falou, vocês querem roubar, mas a minha família, eu sou homem, eu vou proteger. Então ele, através de uma estratégia, protegeu a sua família, e Deus olhou um homem que protege a sua família. Vou repetir bem devagar, Deus olhou num homem que protege a sua família, potencial para livrar o seu povo. Deus olhou num homem que protege a sua família, potencial para livrar o seu povo. Nem estava isso aqui, mas Deus é poderoso. Oh glória, aleluia. E daí ele está lá, malhando trigo no lagar, fazendo alguma coisa para Jesus ver, defendendo o de cada dia. Chega um anjo, e o anjo começa a falar, vai nessa sua força, varão valoroso. Falei, força? Eu sou contigo, o Senhor é conosco. Ele não falou, né, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Onde é que estão os feitos no nosso povo que os nossos pais falaram? Ele já não via mais os feitos, porque o povo se afastou de Deus. Ele não estava duvidando do anjo, ele estava duvidando deles mesmos. Nós estamos tão afastados que eu duvido que o Senhor desceria do céu para ser conosco. Daí a gente vai ler no versículo 14. Então se virou para ele e disse, vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Isso aqui já é continuação, né? E ele lhe disse, ai Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. É como se ele falasse assim, eis que eu sou um mosquito do cocô do cavalo do bandido. Tipo, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a pior da rua, a minha rua é a mais pobre do bairro, e o meu bairro é Manassés, que é uma das menores tribos. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, Gideão, ele era um improvável, ele era o menor, só que o que ele estava fazendo, a força que ele estava demonstrando de defender sua família, atraiu o olhar de Deus. Mas ele duvidou de si mesmo, ei, fica tranquilo, é comum isso acontecer. Eu nem vou perguntar, porque eu já sei que isso já aconteceu contigo. Pois somos pessoas comuns, desafiadas a atender um propósito extraordinário. Tudo que a gente fizer em Deus é infinitamente maior do que o nosso corpo carnal poderia suportar ou produzir. Por isso que não produzimos nada sobrenatural. Quem produz sobrenatural é Deus em nós. Cristo em você é a esperança da glória de Deus. Então nós não temos possibilidade de produzir, porque somos pessoas comuns, porém atendemos um propósito extraordinário. Então, quando essa proposta desse propósito extraordinário é feito até nós, é comum a gente ficar em dúvida. Eu vou livrar o povo de Israel? O povo está tudo desviado. Estamos longe do Senhor, olha o que tem acontecido. Vai nessa sua força, eu sou contigo. Eu só quero que você vá, mas quem vai fazer, na verdade, sou eu, disse Deus. Entendeu? Então,
mesmo com dúvida, fique tranquilo, quem vai fazer é o Senhor. Se você foi chamado por Ele, quem vai fazer é o Senhor. Então, você vai duvidar de si mesmo. É comum você duvidar de si mesmo. Acredite no que Deus pensa a seu respeito, não no que você pensa a seu respeito. Muitas vezes a gente pauta a nossa fé e a nossa jornada naquilo que nós pensamos ao nosso respeito, ou os outros pensam ao nosso respeito. Mas a Bíblia diz: bem sei eu o que penso ao seu respeito, pensamento de paz e não de mal. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, mesmo que eu tenha dúvida a respeito de mim mesmo, eu não posso, em hipótese alguma, ter dúvida a respeito do Deus que está me chamando e do que Deus tem em mim. Aí, nesse caso, glória a Deus. Mas se eu ficar sempre duvidando a ponto de duvidar até do próprio Deus, então complicou tudo. Por quê? Porque daí eu não vou conseguir acreditar que Ele pode fazer a ponto de nivelar o poder dele com o nosso. Mas Gideão não fez assim. Gideão, ele fez algumas provas com o Senhor. E a primeira delas, qual foi? Se é o Senhor, fique aqui e deixe eu pegar alguma coisa para lhe oferecer. Israel estava em crise de alimentos, de recursos, mantimentos, tudo, estava em crise. Mas na casa de Gideão não. Ele fala: espere aqui, deixa eu fazer uma oferta para o Senhor. Ele foi lá, pegou um cabrito, pegou, se eu não me engano, 10 sacos de farinha. Ou seja, para um país que estava em crise, alguém que se posiciona não passa crise, cara. Ele falou: eu vou oferecer ao Senhor. Está todo mundo em crise, está todo mundo com fome, mas é para o meu Senhor. Então eu vou pegar um cabrito, vou pegar aqui esses 10 sacos de farinha, eu vou oferecer a ele. O anjo falou: põe tudo na pedra. Mandou fogo, consumiu tudo. Ou seja, sacrifício de holocausto. Tem fogo, é sacrifício de holocausto. Se tem holocausto, se tem fogo, é porque o pecado foi perdoado. Então Deus deseja voltar para a nação. E aí os outros testes, você sabe como ele fez. Então, querido, se você duvidar de você mesmo, acredite no que Deus pensa a seu respeito. Ponto final. Acredite no investimento do líder, do seu líder sobre você, sobre a sua vida. Muitas vezes você ainda não vê o que ele enxerga. Eu sou muito grato ao pastor Michel, porque ele viu muitas coisas em mim que eu não via. Ainda não vejo, nem faço questão de ver. Porque o investimento sempre vem daquele que enxerga potencial. Eu não preciso enxergar potencial em mim. Eu preciso enxergar potencial nos outros. Então, querido, muitas vezes nós não vamos enxergar. Ele não chegou para ele: não, cara, você é o cara, olha o que você está fazendo. Ninguém em todo Israel está fazendo o que você está fazendo. Nota 10 para você, joinha, troféu joinha para você, Gideão. Não, Deus não falou isso, Deus não gastou tempo enaltecendo, enobrecendo Gideão. Não, ele falou: vai nessa sua força e você vai livrar Israel. E ponto final. Eu achei um coração protetor em você, e é isso que eu preciso para o meu povo. E ponto final. Seja forte e corajoso e vai dar tudo certo. É isso que ele precisava fazer. Então, mas eu duvido de mim mesmo. Não tem problema, você duvida de mim? Não. Então é isso que vai acontecer. Tanto que a prova que ele fez não foi porque ele duvidava de Deus, é porque ele não conseguia entender, conforme a história, que Deus continuaria com eles, mesmo eles tendo afastado de Deus. Mas Deus enxergou nele, ele falou: se o Senhor chegou em mim, então prove para mim que eu não estou tendo uma alucinação. Não estou duvidando do Senhor, estou duvidando de mim. Mas Deus provou de várias formas, e eu tenho para mim que, se o coração de Gideão fosse incrédulo para com Deus, Deus não ia comprovar nenhuma das formas. Nenhuma das formas, nem no novelo, nem na oferta, e nem quando ele envia Gideão lá no acampamento dos midianitas para ouvir um soldado inimigo falar que ele sonhou que teve a guerra perdida. Então, por que Deus fez questão de sanar a dúvida de Gideão? Porque a dúvida de Gideão foi a respeito de si mesmo, não foi a respeito de Deus. Se nós entrarmos no campo de duvidar de quem Deus é, do seu caráter, da sua natureza, do seu poder, Deus não tem nenhuma responsabilidade em nos provar o contrário. Agora, quando a gente fala: Senhor, eu não consigo ver que existe alguma coisa boa em mim, eu não consigo ver motivo para o Senhor me escolher, a ponto de eu achar que na verdade esse anjo é uma alucinação minha.
mas eu vou fazer prova não por causa do Senhor, por causa de mim, porque eu acho que eu vou estragar tudo. Então não foi uma autocomiseração, não. Mas também não foi um descontrole emocional que tirou Deus do lugar que Ele estava. Então, querido, você vai duvidar de si mesmo, mas fica tranquilo, quando isso acontecer, não seja incrédulo quanto ao chamado que você tem em Deus. Ponto final. Terceira verdade: às vezes você vai se sentir sozinho, mesmo cercado de pessoas, nem todos entendem o que você carrega. E eu não estou falando daquele sintoma da orfandade que a gente pregou no domingo retrasado, sobre solidão, não. Eu estou falando porque muitos líderes, às vezes, eles estão no meio de pessoas, mas o que ele carrega faz com que o assunto não bata. Às vezes você está cercado de pessoas, mas Deus está tratando algumas coisas no teu coração, na sua vida, e mesmo cercado de pessoas, falando, meu Deus, parece que eu estou sozinho. Deus não está te exclusivizando, não, querido. Mas é que nem todo mundo entende o que você carrega. Não tem nada de especial de você mesmo, mas tem algo poderoso da parte de Deus em você. Então, como nem todo mundo corresponde ao que Deus está fazendo, nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 11. Empenhe-se por vir até aqui, o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Paulo, passando um momento complicado, porque estava preso, é abandonado pelos seus companheiros que estavam em plena liberdade. E ele se sente sozinho porque já não tinha mais a quantidade de visitas. E às vezes, e até no dia de hoje, num evangelho triunfalista, como pode assim alguém ser preso sendo filho de Deus? A Bíblia não diz, comerá o melhor dessa terra? Como que pode alguém sofrer essas oposições? Pois é, querido, o evangelho é um convite à oposição no mundo. Então, talvez olharam para a situação de Paulo, acham legal o fato de Paulo corresponder a Deus, são gratos até Paulo, porque Paulo se preparou e se prontificou para ministrar, só que olharam as dificuldades de Paulo e falaram, isso eu não quero. Esse caminho doloroso eu não quero. Então muitas vezes a gente quer o benefício de ser usado por Deus, mas a gente não quer caminhar o trajeto que leva para a cruz. E aí fica complicado. A gente quer a glória. Lembra que o pastor ministrou uma mensagem? A cruz vem antes da glória. A cruz vem antes da glória. Então, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes vamos nos sentir sozinhos. Nós não somos melhores ou maiores porque suportamos algumas dores, não. Isso nos faz mais fortes, servos mais fortes. Mas nem todos vão entender essas dores. Nem todos vão entender as renúncias. Nem todos vão entender aquilo que abrimos mão por causa do evangelho. Nem todos. Eu lembro uma vez, graças a Deus minha sogra hoje, ela converteu o coração ao que a gente vive. Convertida ela já era ao Senhor. Mas uma vez ela chegou, na época era Patmos ainda, e a nossa televisão estava lá fora. Eu falei, vocês ficam pegando essa televisão aí praticamente nova, colocando aqui na garagem, para meia dúzia de pessoas ficar assistindo algumas coisas? Eu falei, sim. Isso que ela nem sabia, que tinha alguns que tinham acabado de sair da cadeia ou da casa de recuperação, outros estavam acabados de ser absolvidos, senão ela não deixava nem deixar as crianças dentro de casa. Nem todo mundo vai entender a nossa entrega, aquilo que nós oferecemos a Deus, porque nem todo mundo entende que Ele entregou tudo primeiro para nós, cara. O mínimo que a gente pode fazer é corresponder com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que fazemos, porque reconhecemos que Deus entregou o seu Filho único para morrer pelado numa cruz, a ponto de dizer para nós, quando Ele ressuscita, vão e façam discípulos com o poder que ressuscitou a Cristo da cruz. Então, querido, nós não estamos buscando compreensão e nem nos vitimando. Nos deixaram sozinhos. Não, guarda o coração quanto a isso, querido. Guarda o coração e ore. Um dia eles vão entender. Um dia eles vão entender. E também não fique pulando etapas. Não existe atalhos para ser usado por Deus. Não se faz garapa sem passar na prensa.
Não se faz azeite sem ser prensado, querido. Não pule etapas da sua santificação, da sua abnegação, da sua entrega, dos nãos que você precisa dizer. Não pule essas etapas, porque senão as coisas vão acontecer e vai ficar bicudinho. Poxa, ninguém me convida. Não é que ninguém te convida, é você que se exclui. Porque aquele que quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Calvário é para todos, queridos, mas nem todos querem carregar a cruz até lá. O poder da ressurreição só vai ter efeito na vida daqueles que morreram para este mundo. Porque ninguém ressuscita sem antes não tiver morrido. Então, queridos, quando a gente começa a viver assim, a gente começa a não ser compreendido. Mas não tem problema nenhum. De nada nós temos a nossa vida como preciosa para nós mesmos. Contudo que a gente cumpra o chamado que recebemos de Cristo de anunciar o Evangelho. Não tem problema. É só um lembrete. Ei, você vai se sentir sozinho às vezes. E entenda que muitas vezes é Deus querendo fazer isso, te levando para o deserto, porque o deserto é lugar de ficar sozinho. Para quê? Para que você e eu venhamos a aprender a depender cada vez mais de Deus. Deus vai colocar situações complicadas na minha vida, Alex, muitas vezes. Muitas vezes. Para forjar você, para levar você a um estado de dependência muito intensa em Deus. Deus vai te colocar em alguns caminhos que você vai se sentir sozinho. Não tem problema nenhum. Se for para a gente agradar e glorificar a Ele, se for para a gente cumprir com o chamado, eis-nos aqui. E essa mensagem, ela vem para aquilo que eu falei no início. Para a gente entender no final, cara, é isso que eu quero. É isso aí mesmo. Vamos tirar as purpurinas, os brilhos, o glamour. Vamos dar uma salpicada de sangue e chamar o meu chamado em Cristo Jesus. É isso aí. Quarta verdade, você vai pensar em desistir. É verdade ou não é? E vai acontecer muito mais de uma vez. Muito mais de uma vez. Só que é exatamente nesses momentos que Deus te fortalece e te lembra do teu chamado. É nesse momento, querido. Lucas capítulo 24, versículo 31 e 32. Então os olhos deles se abriram. De quem? Dos discípulos no caminho de Emaús, que já fazia 3 dias, Jesus não ressuscitou, não aconteceu nada, eles vieram embora, abandonaram o chamado, abandonaram a eleição em Cristo Jesus, e estavam voltando para sua casa para voltar a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Cristo. Você sabe a história, preguei esses dias, Jesus manifestou a ele no caminho, começou a descrever algumas coisas, chamou eles de nécio, de ignorante, de incrédulo. E aí, já é tarde da noite, Jesus faz de conta que vai passar adiante, e eles constrangem Jesus para ficar. Jesus pega o pão, parte e ora de uma forma bem específica. Daí acontece o que aconteceu no versículo 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Sempre quando houver um pensamento em desistir, vai vir uma investida de Jesus em lembrar quem nós somos. Toda vez, ninguém pode dizer eu desisti, larguei mão, sem que de alguma forma Cristo não tenha usado uma pessoa para ir resgatá-lo. Para falar: ei cara, acorda, ei, para de ser incrédulo, ei, como é que você pode dizer que não houve ressurreição? É que vocês saíram do lugar que eram para estar, vocês saíram do lugar da bênção, vocês saíram do lugar das boas novas. É por isso que vocês não ficaram sabendo, mas se vocês tivessem ficado, vocês sabiam, porque os discípulos estão lá, estão festejando, porque ele ressuscitou. É vocês que saíram do lugar, de permanecer no lugar. Então, queridos, muitas vezes a gente vai sentir sim vontade de desistir, por vários motivos. A questão aqui não são os motivos, a questão é que nesse exato momento vai acontecer alguma forma de Deus usar alguém, uma voz, uma pessoa, um vídeo, uma criança, alguma forma Deus vai usar. E cara, eu vou desistir de desistir. Eu não vou desistir.
Cara, e é tão poderoso quando a gente pensa em desistir e nos lembramos do porquê estamos aqui. Ei, por que você está aqui? Você já parou para reafirmar isso, para reaquecer isso no seu coração? Ou isso já se esfriou a ponto de não se lembrar mais o motivo pelo qual você está? Não se lembrar mais pelo motivo pelo qual você está liderando? Então é exatamente nesse momento que a gente pensa em desistir, Jesus vem e a gente se lembra. E cara, isso é poderoso demais. Nossa, é por isso que eu estou aqui. De como Ele nos alcançou, nos chamou, nos capacitou. De como Ele usou pessoas para investir em nossas vidas e não desistir da gente. E sabe por que eu não desisto? Porque não desistiram de mim. E eu não era fácil, não sou ainda. Não desistiram de mim. Alguém está orando por mim. Esse dia meu irmão veio aqui, meu irmão mais velho, eu acho que até comentei isso. E ele falou, cara, agora que eu estou vendo que o que Deus está, onde Deus te colocou, é muito grandioso. Não esse lugar aqui. O que Ele está fazendo nessa igreja é muito grandioso. Tem uma rede de pessoas, né, que ora por você? Então, eu tenho certeza que muitas vezes a vontade de prostrar, largar a mão de tudo, passou, porque tem gente bombardeando os céus, falando, guarda a vida daquele cabeção, guarda a vida do Alex, guarda aquele piá. Assim, né, no caso que a minha mãe ora. Eu sei que o pastor não desistiu de mim muito. Lembre do motivo pelo qual você está aqui. Eu estou aqui porque eu fui lavado, remido no sangue de Jesus. Ele me escolheu antes mesmo de eu escolher a Ele. Ele ressignificou a minha vida quando nem digno eu era do amor dEle. Ele derramou o seu amor em mim através do seu Espírito Santo. Usou pessoas para investir e acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Então eu não posso desistir. Eu não posso desistir porque tem pessoas que não dependem de mim, mas que eu sou referência para elas. Eu não fico trabalhando para ser referência para ninguém, querido, mas eu tenho esse entendimento que eu carrego essa responsabilidade de ser uma referência. Não é a minha busca ser a referência para alguém, mas eu entendo que a minha forma de caminhar precisa estar pautada na Bíblia, na palavra de Deus, porque isso acabo sendo uma referência, querendo ou não. Se você soubesse o quanto de pessoas olham para você, você pensaria 2 vezes antes de desistir. Porque tem pessoas que... Esse domingo foi uma prova. Alguns adolescentes aqui agradecendo pessoas que nem caminham mais com elas. Sabe o que significa? Primeiro, gratidão pelo tempo que caminharam juntos. Segundo, eu continuo olhando a sua vida. O seu vizinho ainda não converteu, mas talvez ele esteja olhando para você. Não desista, cara. Ele esteja olhando e fala, cara, eu vi alguma coisa transformando a vida desse homem aí. Eu creio que isso pode transformar a minha vida. Às vezes ele não vai falar nada, mas a tua perseverança, a tua resiliência, o teu esforço de permanecer de pé diante das circunstâncias, mas diante de Cristo prostrado, pode sim ser um sinal para as outras pessoas que se você conseguiu, eles podem conseguir. Então não desiste. Ao invés de desistir de tudo, descansa em Deus. Descansa em Deus. Eu já não deixei, das vezes que eu pensei em desistir, eu já desisti de desistir por causa da minha família. Já abandonei o desejo de desistir por causa de pessoas. Todas essas vezes estava ligado a Deus. Ligado a Deus. Desisti de desistir por causa do investimento que foi feito sobre a minha vida. Eu não posso jogar fora o investimento. A Bíblia diz, não lanceis pérolas aos porcos. Se eu rejeito as pérolas que são lançadas para mim, então eu não sou ovelha. Quinto, você precisa e precisará tomar decisões difíceis. Tem um filme chamado Fúria em Alto Mar, muito bom, de tomadas de decisões urgentes e difíceis. É um filme da Marinha Americana tentando impedir um golpe da presidência da Rússia. E cara, que filme, que noção de liderança você tem, quantas lições de liderança tem esse filme. Anote aí, assista em casa, vale muito a pena. Porque é
decisão difícil sendo tomada a todo momento, que é muito bom ver, muito bom ver. É óbvio, você não agradará a todos sempre, mas o que importa é fazer a vontade de Deus. Nas decisões difíceis, muitas vezes você não vai agradar a maioria, às vezes nem todos, mas o importante é agradar a Deus. 1 Reis capítulo 3, versículo 27, você vai ver um homem tomando uma das decisões mais difíceis, e talvez a primeira, inclusive. Salomão assume o reino. O que Deus fala para ele pedir? Quer dizer, Deus fala para ele pedir algo. O que ele pediu? Sabedoria. Não existe possibilidade de você estar no lugar de tomar uma decisão difícil se você não tiver sabedoria, porque a probabilidade de você tomar a decisão muito errada é grande. Então, o que acontece? Vamos trazer um pano de fundo aqui primeiro, antes da gente ler o versículo. Salomão, ele pede sabedoria a Deus, e já veio a prova de início. 2 mulheres, se eu não me engano eram prostitutas, as duas moravam no mesmo lugar, e cada um delas tinha um filho pequeno, recém-nascido, provavelmente, né? Mas pelo menos bem pequeno. Eu creio que é recém-nascido porque a fatalidade acontece geralmente com recém-nascidos, esse tipo de fatalidade. Uma deitou sobre o filho e matou ele. E ela foi lá e trocou com a outra. A outra acorda, olha o filho morto, se desespera, mas olha, o filho não é dela. E ela vai interrogar a mãe assassina. E falei: o filho morto é teu, você está com o meu filho vivo. Não, não é assim não, esse vivo que é o meu. Daí eles foram levar a causa para o rei julgar, e era comum o rei julgar causas. E aí levam ele para uma das primeiras decisões dele como rei. E ele precisa tomar uma decisão difícil. E daí elas explicam esse caso que eu expliquei para você, elas explicam para Salomão. Versículo 27. Então respondeu o rei e disse: dai a esta um menino vivo. Perdão. Eu não expliquei o contexto, mas o finalzinho do contexto. E aí o rei falou: para ninguém brigar, vamos fazer o seguinte, me dá uma espada. Trouxeram a espada. Vamos dividir a criança viva, e cada uma fica com a parte. Uma falou: não, então dá outra, que ele fique inteiro vivo. Eu prefiro que ele fique vivo com o outro do que morto comigo. Vivo com o outro do que morto comigo. Prefiro que ele fique vivo na outra célula do que morto na minha. Já a outra disse: não, eu prefiro então o que o rei falou. Metade para cada um, nem que fique morto. Metade para cada um, nem que fique morto. O importante é ter um número, o importante é ter uma frequência, nem que esteja morto. Aí veio o versículo: então respondeu o rei e disse: dai a esta um menino vivo. A esta que falou, né, para ficar com a outra. E de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. É uma tomada de decisão tanto quanto difícil, decretar a morte de uma criança, mas foi necessário. Talvez se escandalizaram no início, mas entenderam que o resultado disso produziu vida. Aquela que já tinha um filho morto, para quem tem um filho morto, tem mais um filho morto, tanto faz, não é meu mesmo. Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Agora, aquela que tinha senso de propósito, que tinha senso de família, falou: não, ainda que ele seja meu filho, eu prefiro que ele fique vivo nas mãos de outra mãe. Nós muitas vezes teremos que tomar decisões difíceis que resultarão em vida nas pessoas, ainda que nem todo mundo concorde, ainda que nem todo mundo agrade, mas nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar a Deus. Importa que Deus seja agradado. Tanto que essa é a primeira parte da nossa ênfase como igreja: amar e glorificar a Deus. Agradar e glorificar a Deus, não é amar, é agradar e glorificar a Deus. Então, muitas vezes teremos duas opções: ou agradamos a Deus ou agradamos aos homens. Se a gente quiser fazer lobby, a gente vai agradar os homens. Se a gente quiser fazer só política de boa vizinhança, a gente vai agradar os homens. Se a gente quiser fazer como Absalão fez, a gente vai agradar os homens. Agora, se a gente quiser estabelecer os princípios de Deus e caminhar sobre os seus decretos, nós vamos agradar a Deus, custe o que custar.
ainda que custe a nossa reputação de legalzão. Nós precisamos agradar a Deus. Princípio é princípio, e ponto final, nós não negociaremos. Mas é que, lembra que o pastor falava? Mas é que é sobrenome de polaco. E a melhor forma de fazer isso, nas tomadas de decisões difíceis, é pedindo sabedoria a Deus, assim como Salomão pediu. E a Bíblia ainda fala, quem deseja sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. Deus não economiza, Deus não fica lá, como é que fala no modo mais street? Regulando, Deus não fica regulando sabedoria. Ele dá deliberadamente a quem pedir. Só que a gente estava acostumado demais a pedir só coisas que os nossos olhos veem e que pode ser usado para o nosso bel prazer, que a gente esquece de pedir sabedoria, que é muito mais útil para o outro. Sabia que a sabedoria, muitas vezes a gente não pede porque somos pouco beneficiados por ela? As pessoas são beneficiadas pela sabedoria que há em nós poucos, mas elas muito. E muitas vezes a gente não pede por causa dessa verdade. Amém? Vamos lá, queridos, estamos já indo para o final. Um líder enfrenta inúmeros desafios. E algumas vezes na sua jornada ele vai se deparar com situações que exigem uma decisão delicada, complicada e difícil. E quando a gente sabe que essas decisões vão desagradar diretamente a pessoas, a gente acaba pensando bem, poxa, eu não queria desagradar fulano. Mas não é com a intenção de desagradar o fulano, é com a intenção de agradar a Deus. A gente não está aqui para ofender as pessoas, mas muitas vezes as nossas decisões como líderes, elas vão ofender pessoas. E aí, Alex, o que nós vamos fazer? Deixa que se ofendam. Porque a verdade, lembra do feridos por Deus? A verdade fere e dói. Mas a cura plena vem sobre uma ferida que ainda está aberta. Então deixa que se ofendam, deixa que fiquem feridos. Por quê? Porque somente estando nesse estado que eles vão poder serem curados de uma vez por todas por Deus. Então deixa, se for com a verdade, deixa que se firam. Deixa que se firam. Mas não despreze eles porque se feriram. Nossa, eu nem tomei o chá que você trouxe. Vou tomar para não desperdiçar. Brigadão. Brigadão mesmo. Então, queridos, não é em detrimento da pessoa. Não, nós não estamos aqui para desprezar. Não é isso. Mas se alguém tiver que ser agradado, que seja Deus. Se uma verdade tiver que ser estabelecida, que seja a verdade de Deus. Fazendo isso e entendendo isso, todo o resto vai ser garantido, querido. Fica tranquilo. Então, buscar conselho em Deus e em seus líderes é essencial. Essencial mesmo. Mas entenda que é você que vai tomar a decisão final. A Bíblia diz que o lugar de conselho, na multidão de conselho, é a segurança. Cerque-se de segurança e tome a decisão difícil que precisa tomar. Isso é necessário e terá um resultado positivo, principalmente pelo fato de ser a vontade de Deus. Principalmente pelo fato de ser a vontade de Deus. Então, pelo que eu preciso decidir? Pela vontade de Deus. Então, conheça a vontade de Deus, conheça a palavra de Deus, busque sabedoria de Deus e você conseguirá tomar decisões difíceis, porém assertivas em Deus. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Sexta verdade, você precisará investir em seu crescimento espiritual. Não espere que alguém faça isso por você. O testemunho, principalmente quando é com dificuldade do irmão, ele até edifica a nossa fé, mas não aperfeiçoa você. O que aperfeiçoa você é o seu sofrimento, é o seu testemunho, é a sua resiliência, é o seu processo. Ouvir de irmãos que venceram, isso é bom, isso anima, isso até nos inspira a ir adiante. Mas o que vai forjar a nossa vida é o processo que nós nos submetemos a passar. Então busque aprender sempre, mantenha sempre o botão de aprendizado ligado. Alex, eu vou aprender com todas as porcarias do mundo? Não, aprenda sempre com coisas do alto. A Bíblia diz, ouça tudo, retenha o que é bom. E o que é bom? Tudo aquilo que parte de Deus. E o que parte do diabo? Não precisa nem de muita inteligência para a gente saber, né?
2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o próprio Paulo fala: ei, invista em você, invista em seu crescimento espiritual, invista em leitura, invista nisso. O pastor, ele sempre foi um incentivador da gente investir em nós mesmos. Não apenas da gente investir, mas eles investirem também em nós. Eu lembro quando a gente foi para o Difflin School, primeira vez que eu voei de avião, óbvio, não tem outra forma. Tem, mas não foi o caso. Eles fizeram: não, vai ter isso lá em Barueri, 21 dias, vocês vão. Amém, então nós vamos. Uma experiência poderosa. Conferências, cursos, né? As idas para São Paulo, às vezes cara, fazer bate e volta em Curitiba já é um pouquinho cansativo. Agora, para aprender algumas coisas, o meu Expresso 2, a gente foi feito num dia só, e foi num bate e volta daqui a São Paulo. 4 horas da manhã, 1 hora da tarde estávamos sentados, começamos a aprender. 10 horas da noite paramos de aprender, fomos jantar e voltamos. Coisa de louco. E a programação era: eu vou dormindo para voltar dirigindo. Eu fui acordado, não dormi. Daí o pastor dirigiu por umas 2 horas, falou: Alex, é contigo. Vinha 80 por hora, chegamos 7 da manhã aqui. Chegamos vivo e aprendemos algumas coisas boas. Então, como também ser um bom líder? Incentive as pessoas a investirem nelas mesmas. Não parem de estudar. Adolescente que está aqui, você não tem motivo nenhum para parar de estudar. Nenhum. Invista. Você um dia vai se arrepender de ter levado de qualquer jeito esse período. Segundo motivo pelo qual você não pode parar de estudar na sua escola, porque isso também é uma forma de pavimentar disciplina para você crescer em Deus. Porque daí você vai querer liderar adolescente, mas parou de estudar no 6º ano. Alex, é proibido? Não é que é proibido, mas como é que eu vou guiar alguém pelo deserto se eu nem passei por lá? Como é que eu vou falar? Não, cara, você precisa honrar sua mãe, você precisa estudar. Mas por que você parou? Ah, porque eu estava com dificuldade. Mas você está com 17 anos, por que você não volta? Daí a gente começa a dar desculpa. Então não estou falando que é proibido nos parâmetros. Vai lá para a nossa forma de analisar quem lidera ou não. Mas não tem desculpa. Por quê? Porque o Brasil tem uma taxa alta de pessoas que desistem de investir em si mesmo, em qualquer nível, principalmente no cristão. Os cristãos que detêm a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, que são o povo que distingue dos outros porque tem a presença de Deus, lê pouco a palavra de Deus. Se aplica pouco à leitura, se aplica pouco a conhecer mais de Jesus. Oséias fala: conheçam a Deus, mas também prossigam em conhecê-lo. Não é no encontro casual que você conhece a plenitude de Deus, mas é numa vida de busca incessante que vocês vão conhecê-lo. Então invista em seu crescimento espiritual. Por quê? Para que você não tenha do que se envergonhar. Como alguém que maneja bem a palavra da verdade. E aqui quando fala maneja bem, ele está fazendo alusão ao que diz Efésios sobre a armadura de Deus, que a espada é a verdade. O que é manejar bem? É como um soldado que sai para a guerra e estamos em batalha, querido. Espiritualmente estamos em batalha. Mas se a palavra é a verdade, eu não sei manejar bem a verdade, o que vai acontecer comigo? Caixão, vela preta. Mas como não existe essa morte física no campo dessa batalha espiritual, provavelmente eu vou sofrer muito e vou conduzir pessoas a sofrerem. Eu vou sofrer e conduzir pessoas a sofrerem quando eu deixo de investir no meu crescimento espiritual. Até porque o fruto, quem colhe o fruto do meu crescimento espiritual não sou eu. Quem colhe o fruto do meu crescimento espiritual é o próximo. E as pessoas vão passar fome ou serão saciadas em Cristo, através dessa árvore que somos nós, plantados junto a ribeiros de água. Então aprenda, querido. Aprenda, se aprofunde, leia.
Busque, pergunte, seja curioso. Muito aprende quem muito pergunta. Se você tem na sua sala de aula os curiosos, você vai distinguir de duas formas: ou os curiosos, ou os que aprenderam, porque tem os eruditos, né? Os caras que aprendem, o autodidata. Os caras, a professora vai passar o texto, o ensinamento, ele já sabe, miserável. Ela nem passou ainda, ele já sabe. Aprendeu em casa, aprendeu no YouTube. Hoje está fácil estudar, não precisa nem comprar mais livro. Então invista em você, invista em seu crescimento espiritual. Isso é necessário. O pastor falava uma frase, não sei se é dele, mas eu só ouvi ele falar: Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Atitude de investir em você. Alex, eu não tenho muitas condições. Recomendo um filme para você, Mãos Talentosas. Você vai ver que a gente não precisa de muita condição, a gente precisa de um coração ensinável, de uma sede e uma fome dentro de nós, em busca daquilo que somente a fonte de água viva e o pão que desceu do céu pode nos dar. Então que não sejamos como pessoas que morrem de fome ao lado dessa padaria, querido. Então busque, cresça, avance. Não se contente apenas com o que você ouviu domingo, mesmo que seja poderoso. Rumine isso no seu discipulado. Pegue as palavras de domingo, Tadeu, rumine isso no teu discipulado. Traga os princípios de vida para o teu discipulado, mas amplie isso. Amplie, Senhor, me ajuda a entender isso também no livro tal. Me ensine a ver Jesus no livro tal. Meu discipulador, eu estava lendo isso aqui e surgiu essa dúvida. Eu não sei, me ajuda aí. E às vezes o discipulador fala: meu Deus, eu também não sei, querido. E falar: não, querido, é libertador. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo e jamais saberemos tudo. Só que você vai ver uma máquina funcionando perfeitamente quando você faz a pergunta para o seu discipulador. Ele não sabe, mas daí faz a pergunta do discipulador dele, que talvez não sabe, vai fazer a pergunta para o discipulador dele. E quando vê, está todo mundo aprendendo. Então não tenha vergonha de não saber. Não tenha vergonha nenhuma de não saber. Só não estacione na ignorância. Não estacione lá falando: eu não sei, mas eu vou procurar saber. Eu ainda não sei, mas eu vou me aplicar a isso. Eu ainda não sei, mas eu quero mergulhar nisso, eu quero aprender nisso. Então, invista em seu crescimento espiritual. Por último e não menos importante, se coloque de pé, por gentileza. E é uma realidade: liderança de Life Group não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas como dizia sua mãe, você não é todo mundo. Deus escolheu você para esse chamado. E ponto final. Se alguém vai dizer não, que seja Deus, querido. E eu te digo que se você se aplicar, se você se aperfeiçoar, se você crescer a sua liderança em Deus, você não vai ouvir um não dele. A não ser que seja para te aperfeiçoar, mas não para te impedir. Mateus 28, 18 ao 20 diz: esse a gente tem que ter tatuado no nosso coração. No coração, que não vai fazer que nem aquela igreja que chamou todo mundo para tatuar um versículo no punho. Não tem nada com tatuagem, mas esse não é o propósito da igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é exatamente no contexto de Life Groups que cumprimos com o ID. Pelo menos é a partir dos Life Groups que conseguimos ou começamos a cumprir com o ID. Por quê? Porque geralmente a primeira pessoa que a gente alcança, a gente convida para onde? O Life Group. Mas é mais íntimo, não tem 400 pessoas, então são 12, 15, alguns, 3 vezes mais do que isso, mas é aquele grupo ali. Você chama a pessoa para você, conhece mais um grupo de doido, fica doido depois,
convida outros para ficarem doidos também por Jesus. E isso vai acontecendo, querido. Então é nesse contexto que nós cumprimos o vão e façam discípulos. E não há melhor ambiente do que esse para desenvolver o líder que há em nós. Não há melhor ambiente do que esse para desenvolver essa liderança que existe dentro de você. Ainda que ele esteja um pouquinho adormecido, mas você pode dizer: hoje é o dia de acordar esse líder que dorme ainda dentro de mim. Você que precisa decidir o tempo de você chorar ou o tempo de você sorrir. Alex, há tempo para todo propósito. A Bíblia diz que é tempo de chorar e sorrir, sim, mas desse contexto, com Cristo, é você que põe um ponto final, querido. Para de ficar enlutado pelo líder que morreu. Ressuscita esse líder que está morto dentro de você aí. O tempo do luto já passou. Se alegre, se alegre. Você está servindo ao Rei dos Reis, ganhando vidas e cuidando delas. Então nada de ficar morto ou mortificado. Ressuscita esse líder que morreu dentro de você. Deus pode trazer vida a ele novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas verdades são algumas, existem outras, muitas outras. Talvez fique para um outro dia. Mas ei, não tem glamour, mas vale a pena. Lembra da frase do pastor Lucas? Nós não pedimos uma vida fácil, nós pedimos uma vida que vale a pena ser vivida. Às vezes a gente fica nessa jornada de: será que eu me torno líder? Será que eu não me torno? Mas baseando essas nossas decisões na glamourização. Não, porque é só para alguns. Não, querido. O chamado, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. E como que você sabe se você é escolhido para liderar? Se você deseja corresponder a isso, você é escolhido. Então, a grande necessidade nos nossos tempos é a grande necessidade nos tempos de Jesus, que Ele nos ensinou a orar. Na verdade, a seara, a lavoura é gigantesca, porém os trabalhadores são poucos. Orem para o Senhor da lavoura, o Senhor da seara, para que enviem trabalhadores para a sua seara. Queridos, nós precisamos de pessoas que entendam essas verdades e se disponham a viver isso, a se entregar, a passar pelo processo, a parar de ficar pulando etapa, a parar de ficar dando desculpa, a parar de tentar fazer negócio com Cristo, parar de ficar dando jeitinho, se manter no processo, entender que as verdades são duras, mas o resultado vale a pena, vale muito a pena. Uma vez perguntaram para mim, eu ainda liderava jovens, num Tadel que o pastor fez, que ficou, né, cada rede pegou os seus líderes de life. Fizemos, na época eram 5 rodas, se eu não me engano. Foi bem no dia que nasceu a Kadosh. E daí os líderes de cada rede iam lá na roda dos outros líderes de outra rede. Então, o líder da Fire ia lá na roda dos líderes do Deeply. E eles faziam pergunta para os líderes da Fire. Daí o líder do Deeply ia lá para a roda da Zoe. E os líderes da Zoe faziam pergunta para o líder do Deeply. E foi muito legal, muito interessante, porque a gente aprende, lembra? Deixar o botão ligado todo o tempo. E uma daquelas rodas que a gente passou, não vou lembrar bem ao certo, isso já tem algum tempo, fizeram uma pergunta: por que vocês fazem o que vocês fazem? Vocês uma geração inconstante, amanhece amando o azul, anoitece está detestando o azul, eles não sabem o que querem, não sabem para onde vão. Eu falei: cara, eu nunca me fiz essa pergunta, mas eu já tive a sensação de quando um deles entende o que é a cruz de Cristo, então vale a pena. Hoje eu amplifiquei isso, essa percepção. Quando eu vejo um de vocês entendendo o chamado de Cristo para a vida de vocês, entendendo o privilégio que é de investir em vidas e cuidar de vidas, aí eu falo: valeu a pena. Valeu a pena. Quando um de vocês consegue olhar para a geração, seja mais nova ou mais velha, a geração é todos aqueles que estão vivos, e
com lágrimas nos olhos, falei: Senhor Deus, que eu possa sofrer dor de parto até que Cristo seja gerado neles. Ai, valeu a pena. Quem estava no encontro sabe muito bem disso. Quando você passa por um batismo de angústia, em meio às lágrimas, Deus confirma o teu chamado. Valeu a pena, cara. Quando você recebe a ligação de um líder, eu falei: cara, eu estou tentando alcançar, mas a pessoa endureceu o coração, me ajuda, porque eu não quero que ela se perca, e fala chorando. Essa pessoa não pode se afastar, porque ela vai sofrer muito, cara, quando eu ouço isso de um líder ou de um discipulador que está tendo dores por causa de pessoas que ele quer trazer, não porque as pessoas estão causando dores nele, mas porque a percepção da eternidade nele está fazendo com que ele chore. O meu amigo não pode se perder, cara, porque ele foi criado para os céus, mas Satanás está enganando ele. Me ajude em oração. E quando ela começa a expandir isso, é pedir oração. Eu falei: cara, agora sim, agora virou a chave, agora entendeu. E é isso que nos move, querido, é isso que nos move. Então essas verdades, elas não nos assustam, na verdade elas nos firmam mais. Então, cara, descobrimos que somos normais, que temos desejo de desistir, que vamos nos sentir sozinhos, passamos o que todo mundo passa, só que o que nós passamos liderando, passamos por causa de Cristo. E a Bíblia diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Quando a gente passa um sofrimento por causa de Cristo, precisa gerar em nosso coração alegria, precisamos nos regozijar, queridos. Então, não fique para baixo, não fique triste quando você estiver meio assim. Se é por causa das ovelhas de Cristo, recorra ao sumo pastor, ele sim vai te dar o que é necessário para alimentá-las. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Bendizemos o seu santo nome, Deus. Ajuda-nos a entender, Pai, que não tem a ver com a vontade de desistir ou não tem a vontade se ficamos sozinhos ou estamos em multidão. Não tem a ver, Pai amado, com as nossas habilidades, não tem, Pai. Não tem a ver, Senhor Deus, com a nossa pressa ou não de formar líderes. Tem a ver com a sua soberana e perfeita vontade, Deus. A sua palavra diz que é desejo do Senhor que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nos dá esse entendimento, Pai amado, de que o Senhor vai continuar salvando pessoas, queira a gente ou não, Pai. O Senhor só apenas nos dá o privilégio de fazer parte disso. Mas o Senhor morreu naquela cruz para que pessoas pudessem te conhecer, e o Senhor vai continuar fazendo isso, alcançando pessoas pela mensagem da cruz. Pai amado, que eu possa ter no mínimo a inteligência de que se o Senhor me chamou para isso, não tem a ver nada comigo, não tem a ver com o que eu sei, mas pode ter a ver com o que eu posso passar a saber, Pai amado. Senhor Deus, que o Senhor faça de nós líderes convictos do nosso chamado. Eu sei que muitos aqui, inclusive eu, Pai, já tive dúvida a respeito do meu chamado, mas, Senhor, não tem a ver comigo, Pai. Não tem a ver o quanto eu consigo duvidar, tem a ver com o quanto eu consigo acreditar, Pai. O quanto eu posso crer, Pai amado, que se o Senhor, Pai, libertou um escravo do pecado como eu, lavou, Pai amado, alguém, Pai, que estava imundo pelo pecado como eu, e me chamou para estar nesse lugar onde é alcançar pessoas, Pai. Então eu sei que o Senhor pode fazer com qualquer um. Apenas, Pai, me dá paixão pelo perdido. Me ajude a dizer: eis-me aqui, Pai, não apenas para repetir uma frase escrita, Pai, na sua palavra, mas que eu possa olhar para os desafios de ser líder e falar: Deus, se o Senhor me dê graça, eu quero estar nesse lugar. Se o Senhor me dê graça, eu quero me prontificar, Pai, para fazer isso, para ir e fazer discípulos das nações, ensinando-os a obedecer todas as coisas que o Senhor nos ordenou, porque eu tenho a plena convicção que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Nos ensina, Pai amado, que cuidar de pessoas, Pai, é um privilégio daqueles que entenderam e conheceram o seu coração, a sua palavra e a sua vontade.
Vem, Pai querido e santo, em nome de Jesus. E mostra-nos, Deus. Mostra-nos, Pai, o quanto é um privilégio padecer pelo Seu nome. Vem, Senhor Deus, e mostra-nos o quanto as pessoas valem para Ti. Vem, Senhor, e nos mostra, Pai amado, o quanto o Senhor conta conosco, ainda que não tenhamos nada a Te oferecer, Pai. Apenas a nossa vida. Mas o quanto o Senhor pode fazer quando alguém se entrega ao Senhor. De uma forma plena, de uma forma total. Vem, Senhor Deus, estabelece no nosso coração o desejo de fazer a Sua vontade hoje, amanhã e sempre. Sempre, Deus, sempre. Até que o Senhor retorne, Pai. Até que a gente possa ouvir o soar da trombeta, Pai amado. Até que o Senhor venha nos chamar para estar contigo por toda a eternidade, Pai. Que possamos nos dispor, Pai, a fazer a Sua vontade, a cumprir o Seu ID. Senhor, esse é um culto para líderes, Pai, de líderes, Deus. Senhor Deus, que o desejo de liderar, Pai amado, genuíno, um desejo genuíno, não por causa de status, não por causa de renome, não por causa de privilégios, mas um desejo genuíno possa, Pai, habitar no coração dos Seus filhos. E que eles entendam, Senhor Deus, que eles são sim chamados para alcançar outras pessoas, ganhar vidas e cuidar bem delas. Em nome do Seu Filho Jesus. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, querido.